duas palavras iniciais, né, para dizer que é motivo de alegria a gente estar realizando esse evento intitulado Disciplinas, Interdisciplinaridade, Formação de Professores e Currículo de Educação Básica, né, como um evento comemorativo dos 20 anos de atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Educação. Tá? Esse tema, não por acaso, né, ele está como o mote, vamos dizer assim, né, do próprio evento, porque tem a ver com os nossos interesses de estudos, né, com nossas linhas de pesquisa, né, e considerando todos os aspectos, né, as disciplinas e todos os prefixos que a eles associados, tá certo? Que é o in, o inter e o intradisciplinaridade, tá certo? Então, a galera toda que tem discursos, que tem estudos, né, sobre esse tema, nesses diferentes enfoques aí, estarão representados e falando aqui diretamente com todos vocês, com a gente, tá certo? E o que é motivo de alegria. Para compor essa mesa de abertura, né, eu convido aqui, nós temos a professora Carlota Boto, nossa querida diretora da Faculdade de Educação, companheira de todas as horas, em batalhas, em dificuldades, em inflexões, em conflitos, né? Carlota está aqui presente, prestigiando o nosso trabalho. Também está aqui que vai ser o conferencista, e depois eu faço uma apresentação mais detalhada, né? Que vai ser o conferencista logo após essa sessão de abertura, o professor Marcos Garcia Neira, né? Um colega aqui da Faculdade de Educação, é professor também há tanto tempo quanto eu nesta faculdade, embora ele seja bem mais jovem, tá certo? E fomos parceiros na última gestão da direção da Faculdade de Educação, tá certo? E hoje o Marcos está aqui também, além de convidado para a palestra, ele também está como autoridade, porque ele se tornou, nessa nova gestão reitoral, pró-reitor adjunto da graduação, certo? E, portanto, toda a experiência que ele tem com a graduação, com a questão da organização dos cursos, com os currículos dos cursos na Universidade de São Paulo, né, ele vai trazer um pouco aqui para a gente conhecer e, enfim, e para agregar, né, informações e questões à nossa temática, certo? Então, eu começo aqui abrindo aqui, concedendo a palavra à professora Carlota Boto para suas considerações, ela falar o que precisar, o que ela achar que precise. E é isso, Carlota. Muito obrigado por ter aceitado. É sempre uma alegria trabalhar com você. Muito obrigada, professor Vinícius. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o professor Vinícius e toda a sua equipe por esse belíssimo seminário aberto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Educação, Disciplinas, Interdisciplinaridade, Formação de Professores e Currículo de Educação Básica. Cumprimento na pessoa do professor Dr. Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação, todos aqueles e aquelas que estão aqui presentes, e devo dizer que eu nutro, tanto pelo professor Marcos quanto pelo professor Vinícius, a mais absoluta admiração, e ambos são, para mim, uma inspiração na gestão pela qual a gente tem buscado conduzir a Faculdade de Educação. Na vida a gente não precisa de modelos, mas certamente a gente precisa de exemplos. E tanto o professor Marcos quanto o professor Vinícius são grandes exemplos na gestão, pela integridade, pelo desempenho que tiveram durante os 4 anos em que dirigiram a faculdade. Isso posto, eu queria parabenizar aos organizadores desse seminário pela riqueza da programação.
uma programação que trabalha a questão da disciplinarização e da integração curricular, que traz a experiência disciplinares e interdisciplinares na formação de professores, que aborda o tema dos currículos na educação básica, as tecnologias digitais e as práticas curriculares da educação básica, a maneira pela qual a matemática se coloca nessa dimensão de um saber que dialoga com outros saberes, e, sobretudo, a perspectiva crítica de uma educação matemática que possa ser pensada do ponto de vista histórico-cultural. Eu admiro essa organização que vocês deram a esse seminário e estou certa que, no momento de crise que nós temos vivido na universidade, este evento será certamente um oásis que possibilitará uma reflexão crítica, uma reflexão criativa para todos aqueles que se interessarem pelo campo da educação. Então, eu concluo as minhas breves palavras, agradecendo em nome da Faculdade de Educação e parabenizando o fato de o professor Vinícius ter colocado na pauta da nossa instituição um seminário como esse. Muito obrigada, Vinícius, a Faculdade de Educação te cumprimenta. Muito obrigado, Carlota, são palavras necessárias, elogiosas e diria que, partindo de você, né, quer dizer, a gente se sente, né, digamos assim, muito prestigiado, tá certo? E eu, em seguida, eu passo a palavra para o Marcos, se ele quiser se pronunciar, né, embora ele vá ter um tempo extenso depois para a gente conversar ou para ele expor suas ideias sobre a temática específica. Mas eu o convido a pronunciar palavras aqui na condição de um colega da faculdade como o pró-reitor adjunto da graduação. Marcos. Então, boa tarde, vocês me ouvem? Me ouvem? Sim. Então, dizer para vocês que é uma alegria poder participar deste evento e deste momento de abertura. As aberturas dos eventos, elas são sempre cerimoniosas, é uma solenidade importante, em que nós temos também a oportunidade de partilhar a nossa alegria de ter sido lembrados para fazer essa conversa com os participantes do grupo e demais convidados, convidadas, interessadas na temática, e endossar as palavras do professor Vinícius com relação à professora Carlota. Então, professora Carlota, para nós também é uma grande alegria, né, acompanhar a sua gestão, uma gestão ponderada, uma gestão equilibrada, uma gestão feita com muito carinho, muita dedicação, muito profissionalismo, né? Então, se fosse ao contrário, professor Carlota, nós teríamos aí um bom exemplo para seguir. E aí, às vezes, eu me pego pensando assim, puxa vida, né? Por que será que eu não vim depois da Carlota e não ao contrário? Mas é muito bom quando a gente pode olhar para o trabalho que vem sendo feito e ter muito orgulho daquilo que fez e ajudou a construir também. Muito obrigado. E queria aproveitar, professor Vinícius, já que estamos aqui, estamos em meio de colegas, né? Porque eu identifico aqui na sala a professora Sueli, que esteve conosco um tempo na Faculdade de Educação, e o professor Zaqueu também, que também esteve conosco, né, na Faculdade de Educação, como professores do nosso quadro. Então, dizer para eles que também é ótimo revê-los, e vejo aqui ex-estudantes da faculdade e atuais estudantes do programa de pós. Parabéns, Vinícius, né, pelas 2 décadas de condução deste grupo, e parabéns a todos vocês que estão aí interessados no aprofundamento da discussão e na busca da qualificação constante do ensino da matemática e da educação como um todo. Obrigado, Marcos, pelas palavras. Daqui a pouquinho a gente continua, então. Eu queria só tecer uma pequena consideração, né, pelo fato de que
sendo um professor, formador, pesquisador da área de educação matemática, mas integrado a uma faculdade de educação, né, esse grupo, desde a sua origem, né, na sua origem, tiveram algumas motivações importantes, tá? Das quais eu destaco, entre as quais eu destaco, quer dizer, uma preocupação nossa em evitar dispersão ou confinamento, né, na relação da educação matemática com a área de educação, né? Por vezes, nós somos muito ciosos, né, dos nossos estudos, da importância dos nossos estudos, etc., e esquecemos de nos fechamos numa especificidade, né, que ou numa especificidade de atividades e de pesquisa que são elementos que são parte, né, de um processo, né, de educação, tá certo? Por vezes também, por estar numa faculdade de educação que não ocorre sem tensões, né, sem tensões importantes. Eu acho que aqui entre nós temos colegas de outras faculdades de educação, seja do estado de São Paulo, seja de outros estados, que compreendem, né, que existe também um apelo no sentido de uma diluição, né, dos nossos fins, dos nossos interesses. Então, a gente opera nessa tensão, né, e podemos fazer isso, né, sei lá, de algumas décadas, 3, 4 décadas para cá, né, porque antes não existia mesmo uma comunidade de educadores matemáticos, né, de maneira institucionalizada, de maneira organizada, estruturada em programas, etc. Nossas motivações também dizem respeito a explicitar interfaces, instituir um espaço para o exame retrospectivo e reflexivo sobre a área de educação matemática, né, enquanto área, né, enquanto campo com uma especificidade epistemológica, etc., enquanto campo conexo à área de educação, né? E criar, aqui na Faculdade de Educação, mais uma referência institucional para estudantes interessados nessa área, certo? Isso é o que podemos oferecer, né, de maneira sistemática, né, na Faculdade de Educação, como há colegas da área de ensino de ciências, da área da linguagem, da área da sociologia da educação, etc., que fazem o seu trabalho convergindo para fins comuns. Certo? Era isso que eu queria destacar. E a gente pode passar para... podemos desfazer esta mesa, vamos dizer assim, né? Essa sessão de abertura, e agradecer a presença da professora, que pode continuar presente, professora Carlota, mas agradecer a sua participação, e ficamos na mesa agora o Marcos e eu, que vou acompanhar, né, fazer aqui as honras do grupo, da comissão organizadora, para a nossa palestra de abertura. Certo? Muito obrigado. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Marcos Garcianeira, que é formado na área de educação física, né, e, assim como eu sou formado na licenciatura em matemática, e, portanto, temos em comum a possibilidade de atuarmos na formação de professores e de pesquisadores num campo maior, né, que é o campo da educação, numa faculdade de educação. O professor Marcos tem longa trajetória, extensa produção na área, competência inquestionável, né? Quer dizer, quando a gente examina o seu currículo, embora de maneira muito enxuta, né, ele diga que é professor titular da Faculdade de Educação, que foi diretor, né, que coordena o grupo de estudos em educação física na faculdade, né, e, junto com isso, tem centenas de artigos, dezenas e dezenas de livros e capítulos de livros publicados, certo? E, portanto, ele opera aí
talvez vivendo de modo particular, né, na especificidade da sua formação ou nas características próprias da formação, vivam as mesmas tensões e os mesmos desafios que, como educadores matemáticos, nós enfrentamos num curso, né, numa faculdade de educação, né, ou num programa de pós-graduação em educação. Né? Então, o professor Marcos vai proferir a palestra Disciplinarização ou Integração Curricular? Justificativas. Marcos, eu passo a palavra para você, agradecendo a tua disponibilidade, e você, se você quiser completar alguma coisa que eu não tenha dito, que você julgue que te define melhor, né? Então, fique à vontade, a palavra é sua. Então, quero agradecer, Vinícius, agora, né, o convite para poder conversar com o grupo, dizer para vocês que é uma honra poder fazer esse debate. Eu tenho me dedicado ao estudo e à pesquisa das questões curriculares há bastante tempo, e neste momento eu me encontro na coordenação de um projeto ensino público da FAPESP, investigando justamente a tradução para a prática do novo ensino médio. Então, tem sido uma experiência bastante interessante, bastante formativa. Também quero acrescentar que, em parceria com o professor Vinícius, nós, e juntamente com outros colegas, nós estamos aí à frente do programa Eixos Temáticos, que vem discutindo também as questões da educação e também as questões do currículo. Dizer para vocês, né, que os nossos últimos trabalhos de pesquisa, os resultados desses trabalhos de pesquisa caminham nessa direção, né? E, em específico, tem nos preocupado bastante a questão do ensino, do novo ensino médio, o ensino por áreas, né? Então, quando houve o convite do professor Vinícius para fazer esse debate, a gente entendeu que poderia trazer alguma contribuição para a reflexão, e, em simultâneo, como ele bem mencionou, no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação, nós estamos fazendo um trabalho de revisão de todos os currículos da universidade, né, dos 189 cursos de graduação da universidade, e visitando cada uma das unidades, apresentando essa reflexão nestas unidades, e estimulando a adoção de currículos mais integrados. Há uma queixa frequente das estudantes, que coincide com aquilo que a literatura da área tem apontado, que é o excesso de fragmentação e o excesso de distanciamento da realidade. Então, vocês verão, nós faremos uma discussão amparada na bibliografia específica, e procurando aí apresentar as críticas ao ensino disciplinar e algumas justificativas para o ensino integrado. Basicamente, é essa a nossa proposta. Mas, antes disso, Vinícius e colegas, dizer para vocês que eu passei por uma experiência agora aqui nesta sala que me lembrou muito o tempo da pandemia. E aí, como eu e Vinícius vivemos isso na pele, como todos vocês, mas nós estávamos naquele momento, né, conduzindo a faculdade, então essa experiência é bem marcante. Certa vez fizemos uma assembleia para discutir uma questão em específico, e aí as pessoas se inscreviam para pedir a palavra. E nós passamos a palavra para uma pessoa, e passamos a palavra, ela não pegou a palavra, e a gente repetiu, porque a câmera estava fechada, ela não pegou a palavra. Depois ela ligou a câmera e ligou o microfone e começou a reclamar que a gente não tinha passado a palavra. E todas as outras pessoas que estavam na sala começaram a passar a palavra, começaram a falar, mas fulana, você passou a palavra, você recebeu a palavra e não usou. Bom, resultado, ela tinha entrado com o e-mail da filha, então ela não sabia quando a gente passou a palavra. Passamos a palavra, Júlia, a palavra é sua, mas Júlia era o nome da filha. Então, como não chamou o nome dela... Bom, sabe por que eu estou falando isso, Michela?
Sabe, né? A Michelle entendeu por que eu estou falando isso. Ai, é isso mesmo. Então, Michelle, eu cumprimentei a Sueli, cumprimentei o Zaqueu, e não te cumprimentei porque você estava com a câmera fechada e eu não conheço a Marina Mariano, né? Mas agora que você ligou a câmera, que eu vi que você que é a mãe da Marina, né? Então, que bom te conhecer, te encontrar também, né, Michelle? Agora, nesse momento, a gente tem se visto no corredor, né? Mas quero te cumprimentar também. Então, é isso, né? Então, o time da matemática está aqui presente em peso e nós podemos fazer essa conversa. Eu gostei da sua apresentação, viu, Vinícius? Você me colocou assim como um parceiro nas questões, né, da educação física e da matemática, e é dessa maneira mesmo que eu vejo como essas coisas acontecem na escola. Marcos, deixa só uma questão de ordem, eu já te... Só dizer que a gente tem um tempo previsto aqui até às 15h45, é claro que o Marcos não vai falar tanto, ele vai ter 30 minutos, o tempo adicional que ele precisar, né? E nós vamos, assim, quer dizer, os comentários e possíveis questões que emergirem aí no chat, a gente vai tentar fazer um apanhado, uma síntese para apresentar para o Marcos, né? E depois, havendo espaço, a gente abre para umas questões, tá bom? Bom, gente, então esta é a temática. Eu sou Marcos Neira, sou professor do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada, da Faculdade de Educação da USP, e nós temos 2 objetivos com esta conversa que eu pretendo dar conta de fazê-la no tempo estabelecido. São 2h36. Então, a nossa conversa tem como objetivo contribuir para que cada uma que estão aqui participando possa identificar concepções, teorias, modalidades de organização e formas de integração curricular, e que cada um ou cada uma possa conhecer as críticas ao currículo por disciplinas e as justificativas do currículo integrado. É evidente que nós estamos fazendo essa conversa a partir de um certo recorte da literatura da área. Não fizemos uma revisão exaustiva, ou seja, tentando dar conta de todos os aspectos. Nós aqui selecionamos algumas obras, e que vocês saberão quais são, a partir da nossa sintonia, da nossa simpatia com a reflexão que essas colegas, sobretudo elas, têm feito sobre as questões curriculares, as questões que agora nos chamam à reflexão. Bom, então, eu iniciaria lembrando que para Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, os currículos, ou o currículo pode ser concebido de 3 formas diferentes. O currículo pode ser a seleção e organização de conhecimentos, e aqui nós não temos dúvida que talvez seja essa a concepção vigente em grande parte das instituições de ensino, sejam elas de educação básica ou do ensino superior. Mas o currículo, como vocês bem sabem, esse campo interessantíssimo de estudos, chamado estudos curriculares, ou o campo do currículo, ele passou por fortes embates entre a década de 70 e a década de 80, e aí, naquele momento, o currículo passa a ser entendido também como uma forma de controle. Observem que eu acrescentei também como uma forma de controle. E, finalmente, mais recentemente, e sobretudo a partir dos trabalhos realizados pelo professor Jimeno Sacristán, o currículo também tem sido visto como experiência, como toda experiência. E eu gostaria de me estender um pouquinho sobre essa definição. Então, isto que nós estamos fazendo aqui agora, isto constitui o currículo da Faculdade de Educação da USP, uma vez que, institucionalmente, a unidade incorpora esta atividade e pessoas variadas, muitas delas, inclusive, vinculadas à Faculdade de Educação, nos seus cursos de graduação ou pós-graduação, possam estar aqui acompanhando esta atividade neste momento ou em outro momento, uma vez que a gravação ficará disponível. Então, esta é uma atividade do currículo, e se nós entendermos experiência no campo aí que as autoras têm abarcado, e Jimeno Sacristán também, como toda essa prática de subjetivação, como tudo aquilo que de alguma maneira vai influenciar na constituição das identidades. Então,
Se nós organizamos as crianças em roda, na sala de aula, ou em filas, fileiras, isso é currículo. Se as crianças têm ou não lição de casa, e eu estou pensando crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica ou ensino superior. Então, se eles e elas recebem tarefas para realizar em casa, isso faz parte do currículo. Mas aquilo que se diz em sala de aula, e os exemplos utilizados, e as imagens selecionadas, e os textos, e as tarefas, as atividades, os exercícios, isso tudo constitui currículo, isso tudo alimenta, constitui um processo de subjetivação. Nós estamos formando as pessoas a partir daquelas experiências de ensino que nós selecionamos, nós estamos posicionando essas pessoas de determinadas maneiras perante as coisas do mundo. Por isso que toda decisão curricular, ou seja, da atividade que você possa entender que é a mais corriqueira, aquela mais complexa, mais sofisticada, toda decisão curricular, ela é em si uma decisão política, porque ela atua na constituição do sujeito diante da sociedade que a instituição escolar quer formar. Bom, dito isto, é importante que a gente reconheça, e é um trabalho bastante sinóptico, porém interessante, o professor Tomás Tadeu da Silva, nessa e em outras obras, e a obra que eu acabei de citar, da Alice Lopes e Elizabeth Macedo, também trabalham com esta ideia de teorias do currículo. Neste texto, que é um texto de 1999 e que ancorou-se, né, na produção daquele momento e, sobretudo, em outros trabalhos realizados dentro do GT da Amped, GT Currículo da Amped, o que nós temos aqui há teorias de currículo, e para este autor toda teoria de ensino é uma teoria de currículo, há teorias de currículo que colaboram, fundamentam propostas de ensino que vão preparar as pessoas, os estudantes, para a inserção na sociedade, no sentido de alimentar o funcionamento da sociedade. Nesse sentido, são propostas que estão preocupadas com a eficiência do estudante, da estudante, no meio social mais amplo, sobretudo no mercado de trabalho. Estas são as teorias tradicionais do currículo. Então, quase todos nós, que frequentamos a escola nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e numa parte dos anos 90, estivemos submetidos a propostas, a teorias, né, a propostas de ensino que tinham como sustentação teorias tradicionais do currículo. Alguns de nós, sobretudo na condição de professores, já nos comprometemos com propostas de ensino que desejavam não mais preparar as pessoas para uma atuação eficiente na sociedade, mas para pessoas que pudessem analisar criticamente as questões que estavam presentes na sociedade e atuar de maneira a transformá-las. E aí, nestas maneiras de pensar o trabalho da sala de aula, nós estaríamos mais alinhadas às teorias críticas do currículo. E, por último, e agora bem recentemente, então nós estamos pensando na segunda metade dos anos 90 para cá, já um conjunto de teorias de ensino, já um conjunto de propostas pedagógicas com grandes reflexos na sala de aula, e que todos nós, como docentes, neste momento histórico, estamos muito influenciados, não estamos muito mais preocupados na transformação da sociedade, ou seja, não mais analisar a sociedade criticamente buscando transformá-la, mas nós estamos muito mais preocupados em formar pessoas que convivam com as diferenças, pessoas que incorporem a diferença no seu fazer, no seu cotidiano, no seu modo de pensar, e pessoas que estejam alinhadas a um projeto de sociedade menos desigual, mais democrático, portanto,
um comprometimento com a formação de identidades solidárias. Então, toda essa discussão mais contemporânea, e eu seria capaz de dar inúmeros exemplos, e não me arrisco a fazer nenhum no campo da matemática, mas para que vocês entendam, quando uma professora de língua portuguesa aborda a literatura de cordel, quando uma professora de arte aborda as obras de Frida Kahlo, quando o professor de educação física trabalha com jongo, ou seja, quando nós incorporamos ao currículo as práticas sociais, os conhecimentos produzidos por outros grupos, para além dos grupos bem posicionados, nós estamos dizendo ao mesmo tempo para as crianças, para os jovens, adultos e adultas, idosos e idosos, ou seja, para o conjunto dos estudantes, que aqueles saberes também são importantes, que eles são produzidos de uma determinada maneira e que eles constituem um patrimônio que precisa ser considerado pela escola. Para a gente ficar numa explicação assim, mais rasa, né, do que seriam as teorias pós-críticas, elas têm variações, né, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, o multiculturalismo crítico, as filosofias da diferença, o pós-modernismo, os estudos culturais, elas têm uma série de variações que agora não vem ao caso aprofundar. Mas estas, né, que nós acabamos de abordar, as concepções de currículo, as teorias de currículo e, finalmente, as modalidades de organização. E nós nos apoiamos nesse texto, nesse trabalho da Alice Casimiro Lopes, que é uma obra produzida a partir de um projeto de pesquisa, foi publicada pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e esta editora, ela disponibiliza esse livro gratuitamente, então vocês encontram no site da editora esse livro, o e-book, né, para você poder baixar, e é um trabalho de pesquisa, assim, muito interessante, eu recomendo que vocês acessem. Por quê? A professora Alice Casimiro Lopes coordenou um projeto no início dos anos 2000, ela coordenou um projeto, uma equipe de pesquisadoras e pesquisadoras, que buscou discutir essa questão da integração curricular, e quais eram as experiências de integração, tanto as experiências oficializadas, digamos assim, né, nos documentos curriculares, quanto as experiências que aconteciam nas escolas. Bom, e aí, ela apresenta nesse texto duas modalidades de organização: o currículo por disciplinas e o currículo integrado. E aqui o currículo integrado, se vocês quiserem, vocês podem chamar também de um currículo interdisciplinar, mas não seria só isso, né? A noção de currículo integrado ela é um pouco maior. O currículo por disciplinas é aquele que a maioria de nós conhece. Nós temos, na Faculdade de Educação, nesse momento, as duas experiências que convivem, e, no meu entendimento, convivem de forma muito interessante e produtiva. Nós temos uma parte do nosso currículo, que é um currículo por disciplinas, ou seja, o estudante se matricula em História da Educação, em Filosofia da Educação, em Sociologia da Educação, em Didática, em POEB, né, Política e Organização da Educação Básica, que são disciplinas do primeiro ano. O segundo ano é mais ou menos assim, e a partir do terceiro ano nós já começamos aí com movimentos interessantes de integração curricular, em que os estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia, eles se matriculam em 3 disciplinas ao mesmo tempo, são matrículas por co-requisito. Eu tenho bastante orgulho desta proposta, né? Eu gosto de vê-la em ação. Sou professor agora no 4º ano, estou desenvolvendo um trabalho de forma integrada. E o que seria esse trabalho integrado? No nosso caso, eles se matriculam na disciplina de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Arte, e, ao mesmo tempo, no projeto integrado de estágio em docência em arte. E, nessa disciplina, os professores de Educação Física e de Arte trabalham juntos. E nas outras duas, eles trabalham em separado, mas tudo que é feito de forma coletiva. Então, nós nos programamos juntos, nós abordamos as questões que são questões próximas, e embora tenhamos concepções sobre métodos de ensino distintas, nós fazemos uma série de temáticas, elegemos temáticas comuns. E é desejável que o mesmo aconteça nas outras disciplinas.
assim como os colegas de ciência e matemática, assim como os colegas de geografia e história, assim como os colegas de educação especial e Libras, assim como os colegas de coordenação do trabalho na escola e POEB 2. Então, com isso, a professora Michela, que está aqui na sala, o professor Vinícius, que está aqui na sala, já perceberam que eu conheço bem o currículo do curso de pedagogia, que eu penso que é obrigação de todos os professores e professoras que atuam no ensino superior e na educação básica, conhecer o projeto pedagógico daqueles cursos em que atuam. Então, é muito importante que os estudantes percebam esta, não só a sintonia entre os professores e professoras, mas também que eles percebam que os conhecimentos, eles não estão segregados e que no campo profissional, e nós estamos formando quase que majoritariamente para atuação na educação básica, que no campo profissional eles desenvolvam trabalhos colaborativos e desenvolvam, inclusive, trabalhos interdisciplinares, né? Ou seja, que a pedagoga possa desenvolver um trabalho que envolva os saberes da educação física e da arte, das ciências e da matemática, da geografia e história, educação física, arte e língua portuguesa, né? As três linguagens mais presentes as três disciplinas que estudam as linguagens, né? Mais presentes no currículo. Bom, então, concepções, teorias, modalidades de organização e agora as formas de integração. Já que nós acabamos de mencionar o currículo integrado, né, ou seja, uma modalidade de organização pode ser o currículo integrado, quais são as formas de integração? E a literatura, que vocês já viram, a obra que vocês acabaram de conhecer, ela apresenta essas três possibilidades. E não há dúvida que nós, desde o comecinho do século XXI, estamos nos deparando com um currículo por competências. Isso apareceu lá nos Planos Curriculares Nacionais do Ensino Médio, isso aparece aqui em São Paulo, né, na proposta curricular de 2006, 2007, 2008, né, na rede estadual. Isso aparece agora no currículo paulista, isso aparece na Base Nacional Comum Curricular, que tem uma longa história, não vem o caso aqui fazer essa remissão. Mas é interessante observar que todas as diretrizes curriculares, não existem diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos de graduação, mas todas aquelas que existem, para quem sabe, a maioria dos cursos de graduação, pelo menos que a Universidade de São Paulo oferece no seu vestibular, as diretrizes apontam uma forma de integração baseada nas competências. E tem sido um sufoco para as diversas unidades entenderem isso, porque, afinal de contas, nós nos acostumamos, principalmente no ensino superior, ao currículo por disciplinas. E tem sido bem interessante fazer esse debate nas unidades, pensando, bom, então, afinal de contas, como é que seria um currículo por competências, não mais um currículo por disciplinas? Uma outra forma de integração é o currículo baseado nas disciplinas de referência. Então, eu acabei de mencionar esse caso, que é o caso do curso de licenciatura em pedagogia. Então, esta é a Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino e Educação Física, esta é a Fundamentos Teórico-Metodológicos de Ensino de Artes, e agora nós vamos fundir essas duas propostas e pensar nos trabalhos de estágio, pensar nos projetos de estágio, nessa disciplina, projetos integrados de estágio de docência. Então, o currículo do curso de pedagogia, na sua segunda metade, ele é um currículo baseado nas disciplinas de referência. Eu não abro mão dos saberes da educação física, eu dou um jeito que os saberes da educação física estejam presentes nas aulas e que esses saberes sejam fundamentais para a realização dos trabalhos interdisciplinares, dos projetos integrados. A minha colega Rosa, querida professora Rosa de arte, faz o mesmo, meu colega Vinícius faz o mesmo, minha colega Michela faz o mesmo, e assim por diante. Então, é uma forma de integração, mas ela não perde o pezinho nas disciplinas de referência. E, por último, uma outra forma de integração, da qual, evidentemente, eu sou partidário e defensor, e tenho pensado bastante nisso, nas coisas que eu tenho, como eu já disse, né, discutido lá com os colegas lá nas 3 escolas estaduais que nós estamos acompanhando, o currículo a partir das demandas sociais. Então, esta seria uma maneira de eleger temáticas presentes, né, no contexto comunitário ou no contexto mais amplo e desenvolver
trabalhos junto com, no caso nosso lá, os jovens, que eles possam compreender esse fenômeno, o fenômeno em questão, compreender o fenômeno em questão e intervir e buscar conhecimentos para uma intervenção mais qualificada, para uma leitura mais qualificada daquele fenômeno e para uma intervenção mais qualificada no meio social a partir dos saberes trabalhados na escola. E vocês, gente, suponho que a maioria de vocês aqui tem bastante experiência na educação básica, vocês sabem que isso acontece muito nas escolas, e que nós temos momentos, ocasiões, quem sabe, datas marcantes, etc., em que, por diversas razões, nós lá nos juntamos com os nossos colegas e com as nossas colegas de outros componentes curriculares, rompemos, né, as grades que separam um jardim do outro, e que nós desenvolvemos trabalhos super interessantes em parceria com os colegas, e que os estudantes, na verdade, que fazem essa relação, porque, afinal de contas, os estudantes vão mobilizar os conhecimentos de todos os tipos, que não precisam ser conhecimentos disciplinares, mas conhecimentos de todos os tipos, para buscar alternativas, para compreender melhor um determinado fato ou fenômeno e fazer intervenções mais qualificadas. Então, seria uma outra maneira de pensar o currículo integrado, o currículo a partir das demandas sociais. Então, voltando, concepções de currículo, teorias de currículo, modalidades de organização, uma delas é o currículo integrado, né, o currículo por disciplinas, o currículo integrado, e essas são as formas de integração. Bom, mas como nós estamos pensando no currículo integrado, ele é uma modalidade que ele diverge do currículo por disciplinas, é importante que nós saibamos quais são as críticas, e aí sim, o autor que nós estamos tomando como referência, vocês verão daqui a pouquinho, é o Jorge Torres Santomé, que é um curriculista espanhol, assim como o Gimeno Sacristán, que a gente já acabou de mencionar. Tá? Então, uma das críticas feitas ao currículo por disciplinas é que ele desconsidera os interesses dos estudantes, suas experiências e questões específicas do contexto cultural. Como o currículo organizado com base na disciplina, ele toma como referência o próprio processo de produção daquele conhecimento e a história daquela disciplina e a tradição daquela disciplina, a preocupação do professor e da professora num currículo por disciplinas é fazer com que os estudantes se apropriem daqueles conhecimentos que aquela disciplina pode oferecer como ferramentas para a intervenção na sociedade, não há dúvida disso. Mas a lógica não é mais a intervenção na sociedade, a lógica é a aprendizagem daqueles conhecimentos que vocês sabem muito bem que nós chamamos esses conhecimentos, quando eles estão na escola e quando eles são por nós abordados, de conteúdos. Então, ele desconsidera tudo ao redor e ele pensa na aprendizagem dos conteúdos. E aí, é óbvio que muitas vezes o professor se vê tensionado pelos próprios estudantes, que eles querem apresentar suas demandas, e eles trazem fatos do seu cotidiano, eles trazem curiosidades, acontecimentos, etc., e muitas vezes essas questões são até mais interessantes do que aquelas que o professor havia planejado em abordar como exemplos, como situações, etc. Mas o currículo por disciplinas, ele desencoraja que essas questões, digamos assim, corriqueiras, e os enfrentamentos que eu coloquei aqui como vitais, eles apareçam. Porque, afinal de contas, o importante é dar conta do conteúdo, o importante é avançar com o conteúdo. E é nesse sentido que o currículo por disciplinas, ele acaba desestimulando um outro formato de relação que não seja a relação a partir do conhecimento. Vejam bem, nós não estamos desconsiderando que não existem relações entre discentes e relações entre discentes e docentes. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que, num currículo por disciplinas, o professor tem pouca chance de mostrar para o aluno que ele também tem dúvidas sobre um determinado fato, um determinado acontecimento, e que, junto com o aluno, ele vai buscar o conhecimento. Não, porque o professor, afinal de contas, ele usa materiais e ele se apoia numa maneira de pensar que também foi, digamos assim, cristalizada no ensino superior, que ele tem que dar conta, né, da transmissão e da aprendizagem de uma série de conhecimentos. É óbvio que, da maneira como eu estou falando, eu estou até exagerando, caricaturizando um pouquinho. Bom, e é nesse sentido que o currículo por disciplinas, ele dificulta o diálogo com problemas práticos e interdisciplinares.
E é interessante observar como os próprios estudantes fazem essas conexões e como eles até relacionam alguma coisa que está sendo discutida num outro componente, né, numa outra aula, digamos assim, com outro professor, outra professora. E aí, claro, eu estou pensando, né, do Fundamental 2 e do ensino médio e do ensino superior, é óbvio que eles acabam fazendo isso. E muitos de nós também podemos fazer isso, né, na disciplina que eu desenvolvo como eu já disse, né, no quarto ano, muitas vezes eu me remeto às questões, né, aos conhecimentos que certamente eles tiveram contato na disciplina de didática 1 e didática 2, que são disciplinas do primeiro ano. Ora, se eu sou professor de metodologia do ensino, é impossível não me remeter né, aos saberes da didática. Mas o currículo por disciplinas, ele convida pouco para isso, ele não impede, mas ele dificulta o diálogo com esse tipo de situação extraída do cotidiano. Bom, e aí, acabei de mencionar um exemplo em que é possível fazer conexões entre as disciplinas, claro, desde que o professor e a professora conheçam o currículo no qual estão, né, o currículo no qual os seus alunos estão inseridos, né, porque ele ou ela talvez não estejam tanto assim. Mas a nossa maneira de organizar, e chega até, vou fazer um parênteses, gente, chega até a ser curioso isso, né? Porque vocês, enquanto, penso eu, maioria colegas educadores que trabalham com matemática, chega a ser contraditório que um estudante tenha um desempenho em matemática muito positivo e esse desempenho não seja tão positivo assim em física, chega a ser contraditório. Né? Nós estamos enfrentando isto, porque a USP se organiza, como vocês sabem, né? A maior parte das disciplinas, nos cursos de exatas, a maior parte das disciplinas são oferecidas nos institutos, e nós temos investido bastante nessa questão de uma maior aproximação daquilo que os institutos fazem com aquilo que as unidades de origem dos estudantes fazem. E aí eu estou pensando, né, nos cursos de engenharia, por exemplo, que tem bastante matemática, que tem bastante física, tem bastante química, e aí como é que faz conexão disso com aquilo que eles verão depois? Não é fácil, os estudantes se queixam e os professores dos dois lados também se queixam. Bom, uma outra crítica feita ao currículo por disciplinas é que ele enrijece a organização de tempo, de espaço e de docentes. E aí, meu amigo, minha amiga, que bom que eu tenho a chance de falar isso agora, na frente dos colegas da própria Faculdade de Educação, dói um pouco, né, quando a gente vê os colegas que se queixam da nossa experiência de integração, porque, afinal de contas, eles têm que estar mais tempo, digo eu, mais dias com menos tempo na unidade. Porque o currículo por disciplinas ao qual nós estávamos acostumados me colocava lá na terça-feira à noite e na segunda-feira à noite, tudo bem. Agora, eu não só preciso estar mais do que 2 dias, como eu preciso conversar com alguém, né, com o qual eu não conversava tanto assim, talvez. Então, nós vamos nos tornando professores disciplinares e isto vai enrijecendo nossos tempos, nossos espaços, nós ficamos pouco sensíveis a outras possibilidades, outros formatos. E aí sim, né, gente, novamente vou fazer uma alusão à experiência que nós tivemos durante todo esse primeiro semestre, como eu já disse, em 3 escolas estaduais, em que os docentes estavam acostumados a serem professores de disciplinas e não serem professores de currículos integrados. E aí, como ele não vai mais trabalhar com aquele conhecimento específico da disciplina dele, né, que ele estava acostumado a fazer, né, o trabalho, e agora ele vai ter que pensar aquele conhecimento de uma outra maneira, pensar aquele conhecimento dentro de uma outra proposta, né? É mais complexo, porque, afinal de contas, quase todos dobram ou triplicam a jornada, afinal de contas, já estavam acostumados a uma determinada maneira de pensar o seu trabalho, e por aí vai. Então, há que se dar tempo também para que as coisas aconteçam. E aí, né, algo que nos chama bastante atenção, o currículo por disciplinas, ele desestimula a crítica e iniciativas de pesquisa e estudo autônomos, porque a regra que vale, gente, a regra que vale é ser aprovado naquela disciplina, é se apropriar daqueles conhecimentos. A regra não é como que aqueles conhecimentos podem ser usados, né, numa intervenção social ou numa leitura mais qualificada.
Não é essa a regra. Então, é compreensível que ele desestimule a crítica, que ele desestimule a pesquisa e que ele estimule a autonomia do estudante, enquanto que o currículo integrado a partir das demandas sociais faz exatamente o oposto. Mais um exemplo, não é o caso da Faculdade de Educação, mas é crítica reiterada nas outras unidades. Estudantes se dão muito bem agora, né, os colegas da pós-graduação aqui, né, os estudantes da pós-graduação se dão muito bem na época que fazem as disciplinas. São bons alunos, entregam as tarefas, são cumpridores, compreendem aquilo que a professora e o professor estão trabalhando e correspondem. Mas no momento da escrita é um outro momento, e aí é bem diferente. O momento do trabalho de campo é um outro momento, e é bem diferente. Então, como estas habilidades, elas não foram por nós, óbvio, eu me coloco, né, por nós adquiridas durante a nossa educação básica, nós temos muita dificuldade em pensar, em adotar uma postura crítica perante as coisas do mundo, em desenvolver pesquisas e ser um pouco mais autônomo nesse processo. É por isso que, na opinião de Torres de Santo Tomé, o currículo por disciplinas, ele transforma docentes em organizadores organizados sem poderes para decidir. Nós dominamos bem aquele território, nós dominamos bem aquela nosso pequeno conjunto de conhecimentos. Vocês sabem que, às vezes, nós nos tornamos professoras do sexto ano, nós nos tornamos professoras do segundo ano do ensino médio, e vamos, né, repetindo essa experiência por anos a fio, e aí, claro, dentro daquele programa e dentro daquilo que eu estava tão acostumado a fazer, que, por sua vez, coincide com aquilo que eu estudei no meu curso de licenciatura, então, eu vou me tornando, e aqui no sentido bourdieusiano, né, ou seja, eu desenvolvo um hábitos específico para o trato daquele saber naquela etapa específica da escolarização. E aí, fechando, pensando em algumas justificativas para o currículo integrado, e são só estas, tá, que este autor aponta, e eu simpático a elas, e vocês já vão perceber qual é a razão disso. Então, existem argumentos epistemológicos e metodológicos relacionados à ciência. Então, por que defender currículos integrados? Porque no campo da produção de conhecimentos, e aí estamos aqui em casa, né, conversando com pessoas que desenvolvem pesquisa e produzem ciência, no campo da produção de ciência, no campo da produção científica, nós estamos cada vez mais integrados, nós estamos cada vez mais desenvolvendo projetos coletivos. Não há mais como pensar, né, o pesquisador, a pesquisadora, né, restrito a si próprio, aos seus saberes, às suas condições, trabalhando no campo. Nós estamos aqui nesse evento organizados no GPM, estamos trabalhando em grupo, os trabalhos de uns são partilhados com os outros e outras, os trabalhos das outras são partilhados com os uns e outros, ou seja, a discussão, a debate, a análise, o orientador, ele faz uma organização e uma coordenação desse trabalho, e aí ex-orientandos também ajudam, ou seja, é interessante ver esse movimento, né, como eu fiz mestrado e doutorado na FEUSP num outro momento, agora eu vejo que todos nós estamos organizados em grupos, é bem interessante perceber como nós temos respostas mais potentes a partir dos trabalhos em grupo e como a qualidade dos trabalhos tem melhorado desde que nós temos investido mais nessa formatação. E como vocês bem sabem, as tecnologias facilitaram, as tecnologias digitais de informação e comunicação facilitaram esse processo, e há interações com grupos de outros lugares, há projetos de pesquisa comuns, há olhares comuns e há projetos de pesquisas interdisciplinares, ou seja, profissionais, cientistas de campos variados olhando para o mesmo objeto, e isso tem sido tremendamente positivo. Então, do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista metodológico, não se sustenta mais um currículo por disciplinas, não se sustenta alguém que trabalhe exclusivamente num pedacinho, né, do conhecimento. Os argumentos psicológicos são da esfera mesmo da aprendizagem, né? Hoje que nós temos aí um conjunto de teorias do campo histórico-cultural e do campo também da
da epistemologia genética, para explicar como que se dá a aprendizagem, e agora, mais recentemente, do campo da linguagem também, para explicar como que se dá a aprendizagem, fica complexo a gente pensar naquela estrutura da disciplina e a gente pensar que precisa seguir uma certa lógica do conhecimento e a gente pensar que o conhecimento é sequencial, ou seja, não tem mais como a gente proibir as crianças de aprenderem quando elas estão fora da nossa sala de aula, quando elas estão com outras experiências formativas. E também não há mais um conhecimento que seja tão complexo que só esteja ao alcance de uma certa faixa etária, e também não há um conhecimento que seja tão raso que só possa ser, que deva ser trabalhado exclusivamente para outra faixa etária. Então, no campo aí da aprendizagem das línguas, isso tem se mostrado com uma variedade de situações, de exemplos e de pesquisas, apenas para citar um terreno, né? Certamente vocês conhecem outros. E, finalmente, gente, o argumento sociológico é o seguinte: só tem sentido todo esse esforço formativo, só tem sentido todo esse esforço pedagógico, só tem sentido todo esse esforço político, se todos nós nos comprometermos com a construção de uma sociedade melhor para todas as pessoas. Então, o grande argumento sociológico é, olha, nós somos corresponsáveis pela aprendizagem dos outros, nós somos corresponsáveis pela formação de todos os outros, não faz mais o menor sentido nós recebermos os pais para conversar sobre o desenvolvimento das crianças e fazermos um tratamento individualizado. Seu filho está assim, 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 agora eu vou falar da sua filha. Sua filha está assim, 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 a resposta dela é assim. Nós precisamos cada vez mais, como é que é essa turma, como é que é esse grupo, como é que eles estão lidando entre eles, como é que eles estão respondendo a esse tipo de experiência que está sendo proposta, como é que o trabalho está caminhando, quais foram as dificuldades que o próprio professor ou a professora enfrentaram, que tipo de alternativa o professor e a professora buscaram, como é que as famílias, agora cientes desse processo, como é que as famílias podem despertar o interesse das crianças, atrair também as crianças, participar desse trabalho que é comum. Então, os problemas são da sociedade, os desafios são da sociedade, eles não são de uma disciplina em específico, eles não são de um componente tão reduzido assim, e nós precisamos enfrentá-los com todas as armas possíveis, porque nós precisamos garantir, né, que as gerações futuras tenham mais condições de produzir uma sociedade mais justa do ponto de vista social, mas também mais saudável do ponto de vista também da vida no ambiente, né? Ou seja, uma sociedade mais sustentável e que a gente possa repartir melhor aquilo que produz e que a gente possa beneficiar todas as pessoas com aquilo que a humanidade produziu de melhor. Então, é isto, meu querido Vinícius, eu deixo aqui para vocês aqui as redes e o canal do grupo, etc., onde vocês podem encontrar materiais que ajudem a pensar nessas questões. Toda a produção do grupo fica disponível sempre lá. É um trabalho coletivo, um trabalho que tem quase 20 anos, porque o ano que vem nós faremos 20 anos, e aí vocês, depois, se tiverem interesse, verão lá o que eu entendo como a maior riqueza desse grupo são os documentos da prática, né? Um conjunto imenso de relatos de experiência, escritos, fotografados, ou em vídeo. E aí é interessante ver, né, como que esses professores têm desenvolvido trabalhos integrados. Claro, e é possível ser integrado dentro da sua disciplina, mesmo quando a atribuição de carga didática se dá dentro da sua disciplina. Agradeço muito a oportunidade e me coloco aí à disposição para seguir no debate com vocês. Devolvo a palavra, Vinícius. Marcos, muito obrigado aí pela sua fala, sempre pausada, objetiva, clara, né? E a gente vai, então, conversar um pouquinho. Eu só queria informar, primeiro, que eu disponibilizei no chat um link, né, que é a lista de presença. É um Google Forms, né? Você põe seus dados e envia, isso será computado como
como presença. Hoje nós estamos sem funcionários, mas eu já encaminhei a mensagem para que, caso não esteja, que pelo menos até dia 4 e dia 5 sejam mantidas abertas as inscrições para o evento, mesmo que isso resulte em certificados com participação parcial, né? Quer dizer, a gente calculou em 20 horas de trabalho, né, o evento todo, então a pessoa receberia aí proporcionalmente, né? Mas, de todo caso, queremos abrir a possibilidade de mais gente também participar. Queria registrar aqui a presença em peso dos membros do GPEM, da comissão organizadora, grandes companheiros, orientandos, ex-orientandos, né, colegas que são ex-orientandos e estão espalhados por aí, né, pelo Brasil, né. Quero também pontuar que vi que tem presença de estudantes da licenciatura em matemática, tem colegas, alguns acompanhando o André Bogea, né, lá de São Luís, né, pessoas da UEMA, né, da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Pedreira, quer dizer, o Maranhão é minha terra, muito me orgulho ter contar com a presença de colegas de lá, tá certo? E só que a minha pátria no Maranhão é Buriti Bravo, tá certo? Mas enfim, somos todos da mesma pátria, tá certo? E aí, quer dizer, queria comentar alguns, também tem colegas da rede, né, da rede municipal e rede estadual. Márcio Silva, vejo aqui que está participando também, peço desculpas se eu não estou atento a vários colegas, mas é muito gratificante contar com a participação de todos vocês. Eu queria fazer aqui um comentário, né, sobre as coisas que estão aparecendo no chat, Marcos, para você comentar. Eu, particularmente, tenho uma pergunta, esse tema sempre me interessa, e ele é um tema multifacetado, com várias possibilidades, e quem quiser ter uma prova disso é só assistir o seminário hoje à noite, nos dias vindouros, né, para a gente ver o quão essa temática suscita discussões, certo? E nos mais diferentes caminhos, certo? Eu queria registrar aqui além do cumprimento, né, pela palestra, né, como faz Samira Zaidan, né, querida Samira, né. A Sueli faz um comentário com perguntas embutidas, né, que diz assim: uma das formas de integração é a proposta de um currículo baseado nas disciplinas de referência, o que, pelo que compreendi, é o que se pratica na FEUSP hoje. Ao mesmo tempo, as críticas se concentram no currículo por disciplinas. A diferença seria que, na primeira, algumas disciplinas podem conversar. As disciplinas, tal como as conhecemos, são defendidas desde que haja um diálogo, ao menos, entre algumas delas. É isso? Gostaria que você comentasse mais a esse respeito. Tem um comentário da professora Carlota, né? Como você vê, Marcos, a questão dos itinerários formativos previstos. Como você vê, Marcos, a questão dos itinerários formativos previstos para o ensino médio é uma forma de romper com o currículo por disciplinas? A Ivana, querida Ivana, está dizendo que não aparece. Aqui eu postou, Ivana, veja se você consegue acessar. A Maria Esté Duarte diz assim: Marcos, como você vê, por exemplo, uma estudante de pedagogia cursar didática da matemática no IME e vice-versa? Quem mais faz?
O Ricardo Campelo, meu querido amigo lá do Piauí, diz assim: grande representatividade nós temos. Sou licenciado em matemática pelo UEMA e moro em Arari, Maranhão. Parabéns pelo evento. Eu estava falando com o Ricardo Campelo, achando que estava falando com o Ronaldo Campelo, do Piauí. Desculpa, Ricardo, foi uma confusão. Não sei se o Ronaldo está presente aí. Carlota, parabéns, Marco, excelente fala, muito esclarecedora e oportuna. Nos fez refletir e aprender. E mais uma observação do Daniel Romão. Está conseguindo acompanhar, Marcos? Estou lendo também. O Daniel Romão, né, diz assim: parabéns, professor Marcos. Nas críticas ao currículo por disciplinas, como você comenta algo como a regra é ser aprovado na disciplina? Como você percebe as possibilidades para avaliação num currículo integrado? E, Marcos, a essas questões eu somo uma, né, quando você fala das modalidades de currículo integrado e você destaca aquela com a qual você se identifica ou se filia, né, que é a questão do currículo a partir das demandas sociais, né? A minha pergunta é: em que medida isso está relacionado com Paulo Freire, certo? Com a perspectiva de Paulo Freire, que sobretudo quando ele propõe, né, a pedagogia lá baseada nos temas geradores, né, que supostamente são temas, né, relacionados a demandas sociais, tá certo? E, ao mesmo tempo, uma posição como essa, né, se eu olhar do ponto de vista do Paulo Freire, né, e mesmo do seu ponto de vista, né, que afirma essa perspectiva do currículo como um caminho potente, etc., né, isso não há aí uma negação, né, não há uma negação total, enfim, de um currículo a partir baseado nas disciplinas de referência, entende? Quer dizer, e talvez uma crítica que possa ser feita à pedagogia dos temas geradores é a ideia de que são temas que todas as disciplinas podem dizer alguma coisa ou se relacionam em alguma dimensão, e essas dimensões são exploradas do ponto de vista disciplinar, tá certo? Então, são essas considerações e eu te passo a palavra. Muito bem, muito bem. Muita coisa, né? Eu agradeço a todas as pessoas que fizeram questões e também que nos acompanharam, e eu vou seguir a ordem aqui, começando lá pela nossa colega Sueli. Então, Sueli, olha, quando você diz assim, né, uma das formas de integração é a proposta de um currículo baseado em disciplinas de referência, o que, pelo que compreendi, é o que se pratica na FEUSP hoje. Sim, na metade do curso, né? Como eu disse, no terceiro e no quarto ano, as disciplinas, há um esforço lá de integração curricular com base nas disciplinas de referência. Ao mesmo tempo, as críticas se concentram no currículo por disciplinas. A diferença seria que, na primeira, algumas disciplinas podem conversar. Então, na verdade, o esforço no currículo das disciplinas, no currículo integrado a partir das disciplinas de referência, é que os estudantes se deparem diante de projetos na escola interdisciplinares. E é óbvio, né, ou pelo menos essa é a expectativa, que sejam mobilizados não só os conhecimentos de ciências e matemática, ou de geografia e história, ou de arte e educação física, ou de POEB e coordenação do trabalho na escola, não sejam somente esses conhecimentos, mas todos os outros que vão constituindo a formação do pedagogo e da pedagoga. E a gente tem a expectativa que isso aconteça. Então, talvez mais importante do que o trabalho em cada uma das disciplinas que compõem lá o correquisito, as disciplinas, digamos assim, de fundamentos teórico-metodológicos, talvez mais importante seja a maneira como é conduzido o trabalho de estágio. Então, nesse semestre, nós estamos fazendo uma experiência que, ao meu ver, é uma experiência muito bonita, muito interessante, apesar de agora, né, interrompida nesse período, é que os estudantes definirão os trabalhos de estágio a partir daquilo que eles estão vendo na escola,
que isso já me dá aqui um gancho para conversar depois com o Vinícius, né, na última questão. Então, quando você pergunta, as disciplinas, tal como as conhecemos, são defendidas desde que haja um diálogo, ao menos entre algumas delas? Não, eu penso que nós estamos muito presos ainda à nossa trajetória formativa e ao nosso entendimento de currículo, né? Ou seja, o estudante precisa se matricular para cumprir créditos em tal disciplina. Mas nós já temos cursos na USP em que os 2 últimos anos eles fazem só pesquisa. Eles não têm disciplinas a serem cursadas. São cursos de graduação que funcionam mais ou menos na lógica da pós-graduação. Nós, na nossa pós, nós não temos disciplinas obrigatórias e o grande esforço mesmo não está em garantir aqueles 32 créditos, mas está na realização do seu trabalho de pesquisa, que aí seria um outro exemplo de currículo integrado e sem pensar em disciplinas de referência. O estudante aprende ao fazer a sua dissertação, a sua tese, produz novos conhecimentos, busca novas respostas para problemas já conhecidos ou identifica novos problemas, seja qual for o caminho que ele adote, e este exercício coloca os conhecimentos a favor da solução, e não na lógica disciplinar em que leva o professor a transmitir os conhecimentos, porque o que precisa acontecer na aula é que eles aprendam. Bom, e aí a professora Carlota faz outra questão interessante, assim como da Sueli. Então, professora Carlota, o resultado lá daquele GT do ensino médio, que eu acho que foi uma experiência muito interessante, né, de ter participado ativamente, nós chegamos à conclusão que não há mais sentido em voltar ao passado e pensar num currículo exclusivamente disciplinar, né? Ou seja, que era propedêutico, conteudista, né? Cansativo, extenso, e aí o grupo entendeu, e aí retomando, né, PL 6840, lá de 2013, o grupo entendeu que talvez reduzir um pouco os itinerários, mas não esses itinerários do jeito que estão, os itinerários seriam o espaço que os estudantes poderiam escolher para aprofundar os conhecimentos, e que é uma referência europeia, né? Ou seja, na Europa também é assim, há uma redução do tempo de disciplinas obrigatórias e há um conjunto de disciplinas que seriam, entre aspas, né, são áreas de aprofundamento que os estudantes poderiam buscar mais conhecimentos. Então, a proposta que os estudantes da rede estadual tiveram que escolher agora no meio do ano, foi exatamente essa. Serão oferecidos 2 itinerários e os estudantes terão, ou seja, serão um momento a mais, o que, né, a gente chama na base, né, de parte diversificada, né, na atualização da LDB de parte diversificada, um momento a mais para aprofundar em certos conhecimentos. Penso que foi um equívoco a rede estadual, no caso paulista, a rede estadual pensar em projetos, definir de antemão os projetos e colocar os estudantes ou seja, projetos que eles não decidiram, projetos que apareciam para os estudantes como opções. E eu defendo bastante a experiência da nossa escola de aplicação, onde os professores se reuniram e aí pensaram em áreas de aprofundamento que correspondem àquelas que a reforma do ensino médio estabelece, mas não foi feita um pupurri de projetos a serem cursados, né? Então, há experiências interessantes com o novo ensino médio, e eu penso que agora teremos, né, a partir do ano que vem, um espaço melhor também para poder discutir mais essa questão, sem essa pulverização de microprojetos. Não sei se eu respondi, professor Carlota, mas acho que eu tenho pensado isso. Respondeu perfeitamente, Marcos. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu penso, Maria Esther, que é muito positivo que um estudante de pedagogia curse didática da matemática no IME e vice-versa. E aí, é que nós temos uma preocupação a metodologia do ensino, a nossa, né, que é oferecida para a licenciatura em matemática, que é a metodologia do ensino, que ela inclua também
preocupações que comumente acontecem nos anos finais e no ensino médio, nos finais do ensino fundamental e no ensino médio, e, enquanto isso, nos fundamentos teórico-metodológicos do ensino matemática, estou falando porque eu, né, fui aluno nesse curso e fiz essa disciplina, que tinha outro nome, mas é a mesma coisa, fiz lá com o nosso querido Ori, e há uma preocupação maior com uma didática pensando nas crianças, né, até o Fundamental 1. Mas o saber a respeito do ensino da matemática, ele não precisa ser organizado também por faixa etária, né, nem por segmento de atuação. Há um saber sobre o ensino da matemática que interessa ao pedagogo e há um saber sobre o ensino da matemática que é trabalhado nos cursos de licenciatura em pedagogia, que certamente interessa também aos estudantes da licenciatura em matemática. Afinal de contas, né, as próprias crianças, como vocês devem ter visto já em alguma vez, as próprias crianças dizem que a professora é quem sabe ensinar, né, a professora que está com elas, né. Bom, o Daniel perguntou, que eu comentei, né, que a regra é ser aprovado na disciplina e como é que eu percebo as possibilidades para avaliação num currículo integrado. Então, Daniel, eu penso que a gente precisa mudar um pouquinho nosso entendimento de avaliação. Não mais avaliação da aprendizagem, muito embora a aprendizagem seja uma referência importante para a gente pensar na concepção de avaliação que eu vou trabalhar agora. A avaliação precisa recair sobre o trabalho realizado. Então, o professor e a professora, ao olharem as atividades que as crianças vão fazendo, ou as perguntas que as crianças fazem, ou a maneira como as crianças lidam umas com as outras, etc., o professor ou a professora, eles podem se preocupar com o seguinte: olha, o que eu estou fazendo, ou como eu estou fazendo, ou o que eu estou trabalhando, valorizando nas minhas aulas, que está contribuindo para que as crianças, né, os estudantes, pensem tais coisas. Então, é sempre um exercício de pensar como é que eu posso deixar o meu trabalho melhor, considerando os objetivos estabelecidos no projeto político-pedagógico e considerando o compromisso que o meu campo de conhecimentos, né, aquele campo de conhecimentos que eu estou trabalhando, possui. Então, o currículo, a avaliação nesse sentido, ele faz parte do currículo. E a avaliação, nesse sentido, ela prescinde do registro. Se o professor não documenta o que está acontecendo nas aulas, dificilmente ele consegue fazer uma avaliação daquilo que aconteceu. Até porque é essa avaliação que ele faz sobre o próprio trabalho realizado que lhe permite reorganizar aquilo que ele fará no futuro e retomar aspectos que ele perceba que não ficaram, que não foram, vamos dizer assim, satisfatoriamente abordados em outro momento. Então, é muito importante essa conversa que ele faz consigo próprio a partir daquilo que ele vê nos estudantes. É muito importante que a aula futura, que ela seja uma referência, que a aula de hoje seja uma referência importante para a aula que vem, para a próxima aula, né? Bom, e finalmente, Vinícius, a sua pergunta é muito interessante. Olha, porque tem muito de Paulo Freire naquilo que eu acabei de falar, né, em um currículo integrado a partir das demandas sociais. Mas não só Paulo Freire, tá? Porque o trabalho do professor Paulo Freire, ele está situado, né, num certo momento, e eu tenho trabalhado bastante com a produção de Sandra Corazza, não é de hoje, mas, né, e que ela propõe uma ressignificação dos temas geradores do Paulo Freire em temas culturais. Então, você conhece lá o nosso trabalho no campo da educação física, é assim que acontece, né? Ou seja, e naquele texto, que eu gosto muito, né? Aquele texto que foi publicado naquele livro que você e a professora Carlota organizaram, né? O livro lá do outro seminário, né? Escola Pública em Crise, está disponível lá no Portal de Livros Abertos, e aquele texto, a gente discute um pouco essa didática, né? Essa docência. Como selecionar os temas a serem abordados, que não são temas geradores, não tem a ver com a realidade concreta,
mas como selecionar os temas e como organizar o processo pedagógico de tal maneira que aquelas questões que vão sendo levantadas durante o trabalho possam ser respondidas. E aí, a Sandra Corazza, nessa ideia de temas culturais, ela propõe a tematização. E eu dei alguns exemplos lá naquele texto que são extraídos, né, dos trabalhos que a gente vem realizando, né? Então, nós vamos tematizar uma determinada prática social. E aí, o processo de tematizar essa prática social é organizar um estudo sobre essa prática social e buscando os conhecimentos, que podem ser, inclusive, disciplinares, que possam nos ajudar a melhor entender aquela prática social e, como eu disse antes, qualificar aquela prática social. Então, deixa eu dar um exemplo que está lá naquele livro, que é muito bom, sobretudo com crianças pequenas. Quase todas as crianças pequenas, gente, elas já percebem, estou falando das crianças do primeiro ano, segundo ano, elas já perceberam como funcionam as relações comerciais. Mas elas não têm ainda um entendimento muito profundo, mas elas percebem que o papai, a mamãe, as famílias, etc., mexe com dinheiro de várias maneiras. Às vezes no papel moeda, às vezes no cartão, agora no Pix, né? E saca dinheiro, não saca dinheiro, manda dinheiro para lá, manda dinheiro para cá, compra as coisas, etc. Tá, mas de onde vem esse dinheiro? Como é que a gente usa esse dinheiro? O que precifica as coisas? Ou seja, uma relação comercial envolve uma quantidade de conhecimentos de várias ordens, que são saberes importantes para as crianças viverem em sociedade. E, gente, eu não estou falando aqui de educação financeira, viu? Por favor, é longe disso, tá? Eu estou pensando aqui em outra coisa, ou seja, vocês, quem aqui é pai ou mãe, né, de criança pequena, já se surpreendeu. A criança te pede alguma coisa, você fala, não tem dinheiro, ela fala assim, mas usa o cartão, manda um Pix, né? Peraí, mas esse dinheiro sai de algum lugar, certo? Ou seja, precisa entender como essa... E o que dá preço para as coisas? Como é que os preços se modificam? E o que é essa tal de inflação? E o que é essa correção monetária? O que é esses juros? Todos esses conhecimentos, esses saberes, eles atravessam o nosso cotidiano, eles fazem parte dessa relação. Então, Vinícius, qual é o meu entendimento? Que às vezes nós tratamos de forma fragmentada algo que sempre faz parte de um todo. A produção escrita, a elaboração de um conto é um saber específico e que pode ser tematizado. A vida em sociedade tem inúmeras facetas que podem ser transformadas em temas. Então, tem a ver com o tema gerador de Paulo Freire, mas não nasce da vida concreta das pessoas e não busca apresentar uma resposta de forma crítica para aquela questão e nem muito menos, né, transformar a vida das pessoas, é que as pessoas possam entender. Né, como é. Então, uma festa, ela pode ser tematizada. Por exemplo, né, eu tenho visto uma coisa que está me surpreendendo cada vez mais, né? Vocês já devem ter percebido isso, alguns automóveis já são híbridos, e sempre que eu entro num automóvel híbrido, eu fico morrendo de curiosidade de saber como funciona aquilo. Então, se você imagina isso na sala de aula do 5º ano, né? Isso é sensacional, as crianças estudarem essa questão, porque tem a ver com o seu cotidiano, com a sua vida, com tudo que está aqui em circulação. Era isto. Obrigado às questões. Vinícius, seu microfone está fechado. Isso acontece e piora com o tempo, tá certo? Essa é a verdade. Você mencionou, né, o texto publicado no livro, organizado aqui pela Carlota, Zaqueu, Vivian e eu, né, do outro seminário, e o Daniel fez a gentileza de colocar o link do e-book, embora exista uma versão impressa pela editora da Física. Mas eu quero dizer o seguinte, que deste seminário a gente convoca, mas não pôs nenhuma camisa de força por enquanto, tá certo? A gente convoca os convidados, os palestrantes, a nos enviarem um texto sobre a temática abordada até final de dezembro, começo de janeiro, para a gente produzir também aqui no portal de livros abertos da
da USP, um novo livro, e veremos também a possibilidade de uma edição impressa, mesmo que seja simbólica. Tá bom? Tem ainda a presença, o comentário de Marinildo Barreto, né? Marinildo é do Amazonas e está na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, fazendo o seu doutorado, né? Seja bem-vindo, Marinildo. Ele fala o seguinte: quais seriam os maiores desafios da contemplação dos currículos para além das vivências culturais dos estudantes em diferentes localidades geográficas, né? Quer dizer, essa é uma outra questão, né? Assim, no sentido de que, quando você fala de currículo cultural, Marinildo, estou tomando aqui a liberdade, possivelmente você está levando em conta, ou precisa levar em conta, as diferenças regionais, e não no sentido de que você vai se ater só ao que é regional, porque há questões que são globais, não são só locais, elas são globais e nos interessam em qualquer região que a gente esteja, né? E acho muito oportuna essa pergunta dele também. Queria ainda dar as boas-vindas ao Júlio César, né, colega, ex-orientando, né, e, enfim, que hoje é professor do Instituto de Matemática e Estatística, né? Assim como a Simone, a Milena, o Christian, a Renata, a Aparecida, a Nanda e tantos outros, tá certo? Então, por favor, Marcos, veja aí o que... Tem mais tempo para essa? Sim, então, eu gostaria mesmo de responder, Vinícius, porque é o seguinte, nem Paulo Freire pensou isso, e os colegas que têm trabalhado com a questão das pedagogias culturais pensam também, ou seja, Paulo Freire não pensou isso e esse grupo também não tem pensado. Eu estou me referindo à ideia de permanecer naquilo que é o cotidiano, permanecer naquilo que é, digamos assim, a cultura das pessoas, né? A cultura pode ser tomada como ponto de partida, mas a questão-chave aqui é que, para os estudos culturais, que é uma referência conceitual fundamental de Sandra Corazza e do grupo todo, para os estudos culturais, a cultura é esse terreno de disputas pela validação de significados. Então, o que estamos chamando de cultura é esse encontro de significações distintas. Este aqui é um contexto multicultural, né? Porque nós aqui partilhamos saberes distintos e nós olhamos para as coisas do mundo de forma diferente. E é muito importante que nós, se nós queremos produzir uma sociedade que entendamos todas as pessoas como dignas, né? Ou seja, sujeitos solidários, é muito importante que a gente perceba que os grupos distintos olham para as coisas do mundo de forma diferente, e os saberes universais, eles também podem ter uma outra leitura. Então, nós temos formas diferentes, vou falar do mais simples para o mais complexo, né? Nós temos formas diferentes de explicar aquilo que a gente pensa, de explicar aquilo que a gente sente, de explicar o nosso cotidiano, mas também nós temos formas diferentes de justificar isto, e de justificar as nossas ações e justificar as coisas que a gente observa ao nosso redor. Então, uma explicação, ela não pode ser desqualificada diante de outra explicação. Se algo nos ensinar, né, se algo nós aprendemos com as teorias pós-críticas, é que algumas explicações foram apresentadas para a gente de forma, vamos dizer assim, sagrada, né, de forma inconteste, porque elas vinham exatamente de determinados grupos sociais. Então, o que as teorias pós fazem é recuperar a crítica feita pelas teorias críticas. Por que esse conhecimento e não outro? Essa é uma crítica importante que as teorias críticas fizeram ao currículo. Mas agora as teorias pós falam, olha, é esse conhecimento, mas também esse, mas também esse, mas também esse. Então, é ótimo quando na escola, e mesmo no ensino superior, um determinado assunto é abordado de mais de uma maneira, né?
de mais de um ponto de vista, e pessoas que, às vezes, estão do lado de fora da escola ou do lado de fora da universidade, têm também o seu espaço para anunciar aquilo que estão pensando sobre aquele fato. E antes que alguém pense, né, diferente, né, do que eu estou colocando, eu já vou me antecipar e dizer, gente, isso aqui não tem nada a ver com desqualificar o conhecimento científico. O conhecimento científico é a forma de intervenção mais potente que nós temos agora. Mas todos nós que somos cientistas, né, sabemos muito bem que o conhecimento científico ele pode ser suplantado por um outro conhecimento científico. Então, até isso é importante que as pessoas percebam, olha, neste momento, as ferramentas que nós temos são essas, mas em um outro momento, em um outro lugar, nós poderemos ter outras ferramentas. Isso é muito importante para que, que os estudantes entendam, porque, como muitos de nós aqui, né, já passamos pela escola há bastante tempo, nós já tivemos tempo, a vida nos deu essa oportunidade de revisitar conhecimentos que nós adquirimos lá no passado e pensá-los de outra maneira, certo? Então, eu penso que é esse o papel que essas concepções curriculares, né, baseadas na cultura, têm de super positivo. Fala assim, olha, existem mais de uma explicação para as coisas do mundo, e mesmo aquelas explicações hoje mais autorizadas, elas podem ser revisitadas e podem ser melhoradas, que é o que nós fazemos cotidianamente com o nosso trabalho científico. Beleza. Bom, nós cumprimos a jornada, estamos no tempo. Obrigado, Marcos. Eu sigo agradecendo aqui a audiência, né, na pessoa da Marilis, da Catarina, do Cristiano, da Dalva, do Diego, da Fernanda, do Geraldo, da Glauce, do Guilherme, do Lino, da Marina. Marina é a Michela, tá certo? A Marina, Michela, do Milton, enfim, de todos esses, da Renata Mendes, do Ricardo, que eu confundi com o Ronaldo, da Simone, da Tainá, e assim por diante. Da Valéria, querida Valéria, você está aí, seja bem-vinda, e já estamos aqui encerrando essa jornada. Eu convido vocês para continuar participando e seguindo aqui o nosso seminário, que eu acho que será um sucesso, né? E assim, quer dizer, me resta convidar vocês para um café virtual na nuvem agora, tá bom? Então, tenham todos uma boa tarde, muito obrigado pela presença. Não esqueçam de assinar a lista, tá certo? E vamos que vamos. Muito obrigado. Boa tarde.